Neste podcast você vai mergulhar na obra literária Os Caminhos do Homem desde a Criação, escrita por Walter Martins. Os Caminhos do Homem desde a Criação, onde fé e razão caminham lado a lado. Isso é bíblico, isso que você está falando, tá? A respeito um dia para Deus são 1000 anos, são 1000 dias Ou para até nós. 1 milhão. Pode ser. Nós vamos, inclusive, chegar a um pouco isso. Apenas aqui o que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, é que nós temos que rever, a igreja tem que rever isso que ela diz a respeito desses 6 dias de 24 horas, desses 6 mil anos apenas que nós temos. Que isso não pode. Eu acredito, eu que sou cristão, eu verifico o seguinte, nós precisamos de rever isso. Tá? A igreja, dentro de um sínodo, precisa discutir, colocar isso em pauta para poder discutir isto. Para quê? As nossas crianças, Amarildo, vão para a escola, chega na catequese, diga uma coisa, chega na sala de aula, é outra coisa. Para que isto? Por que o homem não aceita assumir isso? Mas, inclusive, um outro exemplo. Lê aqui para mim, em Gênesis, no capítulo 1, aqui no versículo 12. Aqui, versículo 12. Em que a própria... A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie. Aí, só tem isso. Aí que está falando o quê? Quem produz? A terra. A terra. Não está falando que Deus produz, que Deus pode produzir de um momento para o outro. Mas a terra, como é que a terra que já está aí, essa nós sabemos, como é que a terra vai produzir plantas, outras plantas, sementes, frutos, assim instantaneamente? Não. Aqui mesmo que mostra que houve um tempo para que isso acontecesse, porque a própria terra é que dava, por exemplo, Deus plantou, mas a extensão de toda, vamos imaginar aqui, em toda a Pangeia, por exemplo, que estava ali, porque estava tudo junto ainda, como a própria natureza se encarregou de florestar tudo demais através das sementes. Os ventos vêm, batem, levam as sementes e planteiam. Aqui está falando que a própria terra é que fez esse florestamento. Tá? Então, isso leva tempo, e não 24 horas. Tá? É muito importante a gente verificar isso e a gente rever, tá? Rever essas coisas. Agora, então, no momento, visto isto... Tá? As últimas palavras do senhor colocou os criacionistas em uma situação complicada. O senhor está ciente disso aí na mentalidade do senhor, porque o senhor colocou em xeque aqui agora e falou, criacionistas, vocês precisam rever o ponto de vista de vocês. Vocês não podem ser cegos diante do poder de Deus. Eu estou falando pelas palavras que o senhor colocou, porque o senhor é cristão, o senhor crê em Deus, na criação, etc. O senhor não concorda do jeito que entendi aqui, o senhor concorda com criacionistas 100% no poder de Deus, etc. O senhor não concorda com eles em relação a tempo. O senhor coloca aí, pela imaginação do senhor, quantos 1000 ou milhões de anos que o senhor colocaria que Deus fez tudo isso aí? Deixa eu te falar a primeira parte da falando a respeito, que talvez eu esteja querendo ofender algum criacionista. Não. Nada disso. Olha bem, eu sou cristão, tá? E acredito na Bíblia. Tudo que está aqui eu acredito. Deus criou. Eu mesmo digo. Não somente na criação e tudo mais. Aquilo que não está bem especificado aqui, tá? Deus manda seus missionários para poder dar explicações. Tá? Deus sempre manda. Como mesmo já falei para você, eu vejo nos bons cientistas esses missionários. Tá? Então, mas, Amarildo, eu sou engenheiro. E por isso eu acredito nas ciências. Tá? Então, eu acredito que nem tudo que a ciência ela escreve, ela fala, ela fala tão a verdade como a Bíblia fala. Mas, em muito do que ela fala, ela tenta acertar.
Ela está sempre refazendo os seus cálculos. Então, é o que eu digo sempre, a igreja precisa de dar também ouvidos à ciência para conversar. Porque, afinal de contas, todos somos humanos, todos somos filhos de Deus. Tanto a ciência como por exemplo, os cristãos, todos somos filhos de Deus. A ciência, o dom da ciência vem de Deus. Então, é importante, eu apenas chamo aqui para um diálogo entre ciência e a igreja, para poder não ficar ainda maçando barro em cima de coisas que já era para ter sido discutidas há muito tempo. Até porque é o seguinte, gente, para que inteligência? Para que inteligência para anotar as coisas? Eu não estou dando o meu cara a tapa aqui, eu estou querendo acertar, eu quero ajudar a minha igreja, porque eu acredito nela. Agora, ela precisa de sair do tradicionalismo, sair, por exemplo, o James Ush aqui, ele falar, é um arcebispo, porque ele, na posição de arcebispo, ele falou essas coisas, caramba, a igreja não precisa dizer sim, senhor, e é só acreditar, não. É importante usar essa inteligência, os meios científicos e acreditar. Agora, vamos falar a questão do tempo, como você disse. Tá? Eu só quero fazer uma ressalva aqui, o seguinte, assim como a igreja errou com Galileu Galilei, que ele afirmou que a Terra é redonda, Copérnico, etc., a igreja errou naquelas questão lá, e que a ciência provou, naquela época, que ela estava correta, que a Terra era redonda, e que a Terra é que girava num eixo próprio dela. Então, a ciência provou para a igreja que ela estava certa. Certo? O senhor, de certa forma, eu entendi que o senhor está fazendo aqui um apelo para os criacionistas, assim como alguns crentes na época, católicos, seja por, no tempo de Galileu Galilei, também pediram clemência para Galileu Galilei. Espera aí, não vamos condenar ele, não. A Terra pode ser redonda. E depois a ciência provou que ele estava correto. Então, isso que você está fazendo, então, é um apelo para os criacionistas que acreditam que a Terra foi feita em 6 dias literais, para eles reverem o ponto de vista deles, assim como tiveram que rever na época de Galileu Galilei. É sempre bom conversar com pessoas inteligentes. Tá? É o apelo que o senhor está fazendo. Exatamente, nada mais isso. Eu não tenho um tempo mais de vida. Eu quero servir a Deus servindo a minha igreja. Agora, é importante a gente entender uma igreja mais aberta. Se tem uma das coisas, Marildo, que eu mais dou valor é quando uma pessoa reconhece os seus erros e vai à frente. Igual, por exemplo, acontece hoje. Cara, como eu me orgulho de ser católico no momento em que eu vejo um papa ir em público e pedir perdão a um povo porque outros papas atrás fizeram coisas erradas. E a igreja ganha pontos, Marildo. Nós somos humanos. O humano só Deus não erra. Nós erramos. Então, eu tenho certeza que até o próprio Deus bate palmas para seus filhos que reconhecem alguma coisa. Então, precisa-se que alguma pessoa que tenha competência, que esteja um determinado cargo, que seja respeitada, reconheça e chame para poder conversar. Tá? Chame para poder conversar. É uma coisa muito simples. Isso vai ganhar ponto. A pessoa, além de levar esses questionamentos, esses embates que existem, tá? Isso vai diminuir, porque as pessoas vão dialogar. E outra coisa mais, quem fizer isso vai fazer história. Esse James Ish aqui, ele fez história durante um tempo, até hoje. Ele faleceu no século XVII ainda, e até hoje ele é comentado, porque ele falou que o mundo, o universo foi criado há 6.000 anos atrás. Até hoje ele é comentado. Então, ele fez história, o nome dele está aí. Agora, desculpe, mas eu não concordo com ele. Tanto é que, como cristão, eu fiz estudos
E falei aqui para você a respeito dessa diferença de 6.000 anos para 5.000 anos, que é a realidade. Não pode aqui nesse intervalo de 1.000 anos tanta coisa ter acontecido, tá? Então precisa de pessoas que queiram fazer história. E da mesma forma, como eu e tantos outros guerreiros aí, soldados aí, a gente poder resolver esses probleminhas que Deus deixou para a gente resolver. Porque isso aqui não salva ninguém. Ninguém vai para o céu ou deixa de ir para o céu porque não sabe detalhes da criação. Não, não, não. Isso aqui é uma coisa que está entre nós, que nós podemos fazer isto. Deus nos cobra algumas coisas que nós deixamos de fazer. Talvez Deus deve até falar o seguinte: se os meus filhos não resolvem esses problemas tão pequenininhos aí, como é que eu vou entregar problemas mais complexos para ele? É por isso que muitas vezes eu vejo determinados momentos em que a igreja cristã, todas, englobe todas, às vezes não cresce, não se unifica, não se tornam irmãs. Por quê? Porque eles próprios, eles não sabem reconhecer que Deus é só pedir para Ele, só pedir para o Espírito Santo, pedir sabedoria, Ele dá. Eu pedi, Maria, eu não escrevi nada dessas coisas, todas essas conclusões que eu estou falando para você aqui, todas elas, antes eu pedi uma oração pedindo sabedoria de Deus. No nosso início do podcast aqui eu falei isso. Mas vamos falar sobre outro assunto agora? Sobre a data? Porque eu quero perguntar isso. Primeiro Adão. Não, vamos falar primeiro... Para o segundo Adão. Eu vou falar isso, mas primeiro eu vou explicar um outro, porque para responder se eu preciso do outro. Vamos responder a respeito da criação do universo. Tá? O universo e a Terra. O senhor afirmou que primeiro foi feita a Terra para depois... Exatamente. Quando você leu aí na Bíblia, no terceiro dia, a respeito da unificação, onde formou-se um